Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre cuidado. Não se distancie de Deus, pois você pode cair em pecado. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês pausem o vídeo agora, curtam o vídeo. Quem não se inscreveu no canal, aproveite e já se inscreve no canal. 1, 2, 3, já! Pausaram? Se inscrever no canal, quem não tinha inscrito, curtir o vídeo, muito obrigado. Não esqueça de compartilhar o vídeo quando acabar, tá certo? Quem quiser comentar nos comentários também fique à vontade. E agora uma oração para a gente começar. Querido Deus amado, que o Espírito Santo fale através da minha boca, que eu seja apenas o seu instrumento, Senhor. Esteja sempre ao meu lado, Pai. Agora e sempre, unindo-me e ajudando que eu leve mensagem às pessoas. Me usam sempre como seu instrumento, Senhor. Como esse missionário, como esse mensageiro que sou. Que possamos levar essa mensagem e que tantas pessoas quanto eu mesmo possam aprender com isso e evoluir, Senhor. Abre o coração das pessoas que estão me ouvindo e o meu também, para que nós todos juntos podemos aprender a verdade que está sendo ensinada e possamos seguir o Senhor de acordo com a sua vontade, que assim seja. Amém. Que os três maiores professores do mundo estejam conosco, Senhor, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, que assim seja. Amém. Senhor. Queridos irmãos, a primeira coisa que nós temos que compreender antes de falar desse assunto é que nós somos seres fracos, incapazes de não pecar. Entende? Nós não conseguimos superar o pecado por conta própria. Nós não conseguimos. Nós somos fracos. Entendeu? Somente com a ajuda de Deus, tendo um elo com Ele, ou seja, ter uma ligação com Deus, é que nós vamos conseguir atingir a superação do pecado. E como é que é este elo com Deus? O que Jesus Cristo nos disse? Que Ele é o único caminho para se chegar a Deus. Ele é o único que recebe nossas orações e leva para Deus. Através dele é o único caminho para se chegar a Deus. Não tem outro caminho. Ele diz isso nos evangelhos. Não vou lembrar onde está escrito isso, mas está nos evangelhos, com certeza, na Bíblia está escrito. Que ele é o único caminho. Né? Ele é semelhante ao Pai. Então, se nós queremos estar perto de Deus, nós vamos estar perto de Cristo. Temos que ter um elo com Cristo Jesus. Nosso Senhor, Salvador, Remidor, Criador. Então, nós precisamos ter este elo com Ele. Só acontece que essa ligação, esse elo, essa ligação que nós temos com Ele, ela pode ser rompida e a gente se afastando dele. Como assim? Tudo que a gente ouve, enxerga, sente, cheiro, fala, toca, pode nos distanciar, come, né, ingere, no caso, tudo pode nos aproximar ou distanciar de Deus. Então, por exemplo, né, a pessoa que tem atração ao cheiro de outra, tem gente que tem atração a um tipo de cheiro da outra pessoa. Esta pessoa, ela pode se levar, se levar ao pecado de fornicar ou de adulterar através dessa tendência que ela tem, digamos assim. Tem aquela pessoa que o ponto fraco dela é criança, tem atração sexual por criança. Ah, isso é um monstro pedófilo. Não, é uma situação que a pessoa tem, como qualquer outra coisa, como qualquer outro. Deus tem gente que atração por cheiro, tem aquele que é por droga, tem aquele... cada um tem a sua tentação. Tem gente que é comida, tem gente que é pornografia, tem gente que é outras coisas, televisão, game, jogos, você entendeu? Todo mundo tem o seu problema, cada um tem que lutar por ele, lutar contra esse pecado. Cada um tem a sua provação, as suas tentações. Então, eu tenho que ficar longe daquilo para que eu não caia em pecado. Então, por exemplo, quando a gente assiste uma televisão errada assistir, uma novela, por exemplo, infelizmente, nós estamos numa era onde o mundo está cada vez mais se corrompendo
e se aproximando do quê? De Sodoma e Gomorra, do que era Sodoma e Gomorra. E lembre-se, Sodoma e Gomorra foi destruída por Deus, pelo nível de pecado que estava. Nós estamos chegando próximos e já não tivemos igual que estava lá, né? Que é uma prova. Olha só o nível de homossexualidade que nós já estamos vivendo, né? Você vê para todo lado, você vê homossexual. Você vê hoje em dia uma novela, é, é praticamente impossível que uma novela hoje em dia não tenha um caso de homossexuais, entendeu? Colocar até a Fernanda Montenegro, uma mulher já de 90 anos, para beijar outra na boca numa novela, isso é uma coisa inadmissível. Eu não sei como que ela topou fazer uma coisa como essa, e eu não toparia, de maneira alguma. Assim como teve um ator também que não topou fazer esse tipo de cena, já há anos atrás. Então, quando a gente vai lá em Gênesis e lê lá o que aconteceu quando os anjos foram visitar Ló, os homens de Sodoma e Gomorra queriam abusar sexualmente de quem? Dos anjos. Ló saiu lá e pediu pelo amor de Deus para ele não abusar daqueles homens, porque para aqueles homens de Sodoma eram homens, mas para Ló eles sabiam que eram anjos de Deus, que não eram homens comuns. Ele ofereceu as duas filhas dele virgens para que eles abusassem delas e deixassem os anjos em paz, né? Mas adiantou? Não, eles queriam, não quiseram as moças, ele queria os dois homens. Então, por quê? Porque o nível de homossexualidade estava muito grande. Ontem eu estava lendo um texto que está em Juízes, não lembro agora o capítulo, nem o versículo, mas é em torno do capítulo, se não me engano, 17 a 19, se não me engano. Está contando a história de um homem que tinha uma concubina e ele acabou brigando com essa concubina e ela voltou para casa do pai, que era um outro vilarejo da cidade, bem longe de onde eles moravam. E ele foi até lá para trazer ela de volta, para pedir perdão. E ele acabou ficando lá 1, 2, 3 dias, 4, 5. Ele queria vir embora com ela, o pai não deixava, queria que ele ficasse lá mais um pouco. Até que ele foi embora com ela, ela aceitou o perdão, tudo e voltou com ele. Quando chegaram no caminho, o servo que estava com eles falou: é melhor de ficar aqui nessa cidade aqui e ficarmos aí passar a noite. Ele falou: não, não vou passar a noite nessa cidade que não é, que não serve a Deus, que é uma cidade pagã. Vou ou para dos dois nomes de cidade que falou lá, que eu não lembro agora, o filme era Gileade, alguma coisa assim. E ele foi para aquela cidade. Chegou lá, ninguém deu guarida para ele, eles ficaram no meio da cidade, lá num banco, sentado lá numa praça, né? E aí o que foi que ele fez? Chegou um homem, um senhor, e ofereceu guarita para ele, para as pessoas que estavam com ele, para a caravana, ficasse na casa dele. De repente, depois que eles estavam na casa desse homem, aceitaram lá, começaram a bater na porta da casa desse homem, exatamente querendo fazer a mesma coisa que os caras de Sodoma e Gomorra queriam abusar sexualmente deste homem. Só que aí tem um desfecho diferente, porque ali não era um anjo de Deus, era um anjo de um homem. E o cara não quis devem deixar e pôs pra fora a concubina do cara. O cara pegou a concubina no lugar dele e eles mataram a concubina dele, né? Aí ele pegou a concubina morta, colocou em cima do carro, da carroça, lá do cavalo, jumento que ele estava andando, e levou até a casa dele, a cidade dele, aí lá e cortou a concubina, né? Mutilou ela em 12 pedaços e mandou um pedaço para cada cidade, era a tribo, né, de Israel, né? Mostrando o que foi que eles fizeram com ela. Então, você vê que ali já estava tendo homossexuais também entre o povo de Israel, relação homossexual, o que Deus não aprova. Então nós estamos vendo que o povo já estava se corrompendo ali, né? Então você vê que isso já existe há muito tempo. Só que quando você vai para na época que meu pai era criança, por exemplo, meu pai tem 88 anos, então nós estamos falando na época que ele era criança, quando ele tinha 10 anos, então há mais ou menos 80 anos atrás, 78 anos atrás,
Pergunta se existia, falar de homossexual, não aceito de jeito nenhum. Meu pai tinha um amigo que ele era homossexual, né, todo mundo sabia que ele era, mas ele era enrustido. Ele vivia normalmente como se fosse um homem, vestia-se como um homem, ele dava em cima de mulheres, mas todo mundo sabia que ele era homossexual, né, que ele tinha relacionamentos escondidos com alguém, né, mas todo mundo sabia que ele era homossexual, entendeu? Era conhecido do meu pai, conhecido do pessoal lá que trabalhava na mesma firma, né. Então, depois ele acabou virando, guarda e depois ele foi assassinado num bar, lá na região do Ipiranga, lá em São Paulo. Então, quer dizer, irmãos, nós entendemos o quê? Que isso não é aceito. Hoje em dia tá igual a Sodoma, vale tudo, né. Tem igreja fazendo casamento de casal homossexual. Aí vocês podem falar: "Ah, você é homofóbico, você é preconceituoso". Não, não se trata disso. Se trata que Deus abomina esse tipo de coisa, como nós já estudamos sobre isso aqui. Eu já falei sobre isso. Deus abomina isso. E se Deus abomina, eu também abomino. Eu também não aprovo, tá. Eu aceito ou tolero, porque eu não tenho como falar para as pessoas: "Não vão ser", entendeu. Então eu tenho amigos que são, meu melhor amigo é, tenho parentes que são, recebo na minha casa normalmente. Entendeu? Não tem problema. A única até agora a única pessoa que veio aqui na minha casa realmente com a parceira foi a minha sobrinha. Ela veio com a namorada dela algumas vezes aqui, né, veio ela, a namorada, o irmão, com a esposa e tudo bem. Eu não posso renegar minha sobrinha, nem meu pai ela como neta, porque ela escolheu este caminho, não. É um direito dela, é a escolha dela. Eu respeito, eu não concordo, mas eu respeito. E é claro que eu recebo, né, ela na minha casa. Receberia sempre, né, não tem problema nenhum, mas eu não concordo com aquilo ali, eu não aprovo, entendeu. Mas voltando ao nosso assunto principal, queridos irmãos, quando nós assistimos uma televisão, por exemplo, será que quando, não influi a gente fazer coisas erradas? Claro que influi. Por exemplo, quando a gente assiste esses programas, jornalístico policial, da Atena, o saudoso Marcelo Rezende, Luiz Bate, do Cidade Alerta, o Joel da Atena, lá no Brasil Urgente da Band, será que a gente não isso não induz a gente a ficar distante de Deus? Sim. Por quê que induz? É uma coisa que vai quebrar o elo entre você e Deus. Por quê? Porque você vai ser tomado pelo quê? Pelo medo, pelo pânico, e vai deixar de confiar em quem? Em Deus. Você vai preferir dar ouvidos ao seu medo, a essa vontade, do que a Deus. Você entendeu? Então você acaba ficando com medo de sair na rua, entendeu? Porque vai ser assaltado. Eu, por exemplo, eu nunca fui, graças a Deus, nunca fui assaltado. Nunca fui, entendeu? Até porque eu saio na rua maltrapilho, eu saio na rua com roupas, maltrapilha, não saio com nada de valor. Minha pochete tem mais de 30 anos, não tenho dinheiro, minhas roupas não chamam atenção, não saio com nada, você entendeu? Então eles vão falar: "Imagina se eu vou roubar esse cara não tem nada pra me roubar", você entendeu? Agora, eles vão roubar quem? Aquelas pessoas que saem com roupa de marca, né. Eu estava olhando outro dia, uma moça aqui de perto, ela doou um monte de roupa, né, e aí a gente estava dando uma olhada nas roupas que ela doou, tudo. Tinha uma calça de marca. Sabe quanto vale aquela calça? Eu pesquisei o preço da marca, a mais barata daquela marca, eu vi pela internet, R$ 900. Tá entendendo? Então, uma pessoa que sai com o vestido desta maneira, ela corre um grande risco de ser assaltado. Você entende? Agora, uma pessoa que sai vestida, com roupas de brechó, roupas usadas, roupa surrada, essa pessoa nunca os caras vão assaltar, eles nunca vão, entendeu? Eu geralmente quando eu vou pra rua, nem meu celular eu gosto de levar,
né. Ultimamente eu ando levando, porque ele já tá em tem seus 5 anos e tal, mas no início eu não levava não, deixava ele em casa, né. Em São Paulo, muitas vezes quando eu vou para São Paulo, eu levo o do meu pai, quando eu vou para o centro de São Paulo, eu imagino se eu vou levar o meu celular, mas não, eu pegava o do meu pai que era um que nem smartphone era ainda, né, que ele usava antes, era com aquele que eu ia para o centro. Imagina se eu vou pegar esse aqui e ir para o centro com ele, jamais, você entendeu? Então quanto mais você ir simplório, menos atenção você vai chamar, e a chance de assalto diminui. Agora a pessoa que ficar vendo esses programas policial, vai ficar terrivelmente motivada a ser assaltada, medo, e vai ficar pode desenvolver até síndrome do pânico. Né. Então tudo que a gente assiste ou faz, ou age, pode levar a gente a pecar e a quebrar esse elo com Deus, né. Por exemplo, eu vou contar um caso meu para vocês agora, um testemunho verdadeiro. Eu comecei eu comprei um videogame novo, comecei a jogar, e comecei a ficar entusiasmado com ele, uma coisa nova, né. E comprei o jogo GTA V, jogo que eu já tinha jogado e chegado até o fim dele no Xbox 360, isso, né, há anos atrás, há 10, 15 anos atrás, né. Então, o que foi que eu fiz? Depois que eu encerrei o jogo aquele lá, eu continuei jogando. Eu jogava isso online, mas eu jogava também offline, né. E eu jogava ele offline e eu fazia o quê? Eu só brincava como taxista, eu comecei a não mais jogar, porque esse jogo é um jogo violento, é um jogo que você vai te incentivar a fazer coisa errada. Por quê? Porque é um jogo que você é literalmente o bandido. O bandido é rico, né, ele enriquece no jogo, tem milhões, tem mansão, carrões, tudo, entendeu? Tem casas, mansões, tem tudo, são ricos, tem aviões, tem tudo, entendeu? Então, você acha que isso não vai mexer com a cabeça da pessoa? Fala: "Ah, eu vou mexer com coisa errada também que eu vou ficar rico igual no videogame". Mexe com a cabeça da pessoa. Eu Então lá eu falei, depois que eu me converti, falei: "Não vou mais ficar matando ninguém, fazendo essas coisas", porque você tinha que matar realmente, entendeu? Matar. E fala: "Não, agora eu vou só andar pra lá e pra cá como um ser humano convertido, um ser humano". Ou então eu pegava, jogava, mas eu ficava andando de táxi, você trabalhando, a única coisa que dava pra você trabalhar naquele jogo era de táxi, uma coisa que era honesta. Então, eu comecei a ser taxista, pegava o táxi, ia pegar uma pessoa, levava até outro lugar, pegava um táxi, levava até outro lugar, outro lugar. Depois depois eu trocava, eram 3 personagens, aí trocava o personagem, pegava o outro, taxista, depois o outro, depois voltava o primeiro e assim ficava, né. Eu vim pra cá e aqui não tinha internet. Então, eu jogava offline e fazia isso. Aí, quando veio agora esse outro, que também é o mesmo GTA V, eu voltei a jogar online também, tanto presencial quanto online, né, vou jogar online porque via internet banda larga, tudo. E aí o que aconteceu? Eu comecei a ficar vidrado naquele jogo, comecei a abandonar tudo que eu fazia pra Deus. Eu só não parei de gravar os áudios, mas eu não assistia mais ao Novo Tempo, eu mal pegava a Bíblia pra ler. Eu não assistia muita coisa, eu ficava o tempo inteiro vidrado naquele jogo. E eu fiquei tão viciado, que eu queria cada vez mais e mais no jogo. Pra você ter uma ideia, eu gastei uma fortuna naquele jogo, porque jogo online é uma armadilha, gente. É uma armadilha muito grande, porque tudo é comprado. GTA V, aquele Roblox, quem joga aquele Roblox é uma armadilha, porque tudo ali é comprado. Se você quer evoluir, muita coisa você consegue evoluir, você consegue ir ganhando o dinheiro ali, o que você usa para comprar as coisas no jogo. Só que demora muito, né? E muitas vezes você quer logo aquilo, e você não tem aquela prática, não consegue evoluir no jogo, e aí você faz o que? Você vai lá e compra. E tudo ali é comprado, você vai lá e põe dinheiro. O Roblox também tem muito de tomar cuidado com esse Roblox.
Você entendeu? Tem outros jogos que são online, tem que tomar muito cuidado com esses jogos online, todos que são online. Porque hoje em dia tudo você tem que comprar, né? Quando você jogava jogos offline, antigamente, você não comprava nada, você jogava o jogo era como era. Agora hoje em dia tudo que você compra. Te oferece pacote, te oferece um monte de coisa. Eu sei que eu fiquei tão vidrado naquele jogo que eu gastei uma grana. Primeiro, eu gastei R$ 450. Eu comprei R$ 10.000 no jogo. US$ 10.000 no jogo. Aí eu comprei um iate. Aí eu comprei um monte de coisa. Depois eu gastei mais 450. Comprei, comprei uma, uma boate, comprei um centro lá de coisa de detenção, comprei. Depois eu comprei várias casas, apartamento, comprei um monte de coisa no jogo, comprei uma fábrica de roupa, eu comprei quase tudo que tinha de comprar no jogo. Eu sei que eu gastei quase R$ 5.000, né? Eu me arrependo vagamente de perder esse dinheiro. Eu podia comprar um celular para mim agora que eu tô precisando, porque esse aqui tá dando problema, e eu não tenho mais o dinheiro. Eu joguei no lixo literalmente o dinheiro. Bem feito para mim. Por quê? Porque eu tava tão vidrado no jogo, eu comecei a comprar sem parar. Eu viciei. Aí eu peguei e dei um baixo, falei, peraí, o que eu tô fazendo? Eu tô me distanciando de Deus. Eu não tô fazendo, eu não tô mais orando. Não, eu preciso voltar a Deus. E o que eu fiz? Eu simplesmente parei de jogar aquele jogo. Não joguei mais. Aí eu comecei a jogar só o Roblox. Andei comprando umas duas coisas no Roblox, também não comprei mais nada no Roblox, só jogo, mas não compro mais nada. Não compro, jogando outros jogos também ali que não compro nada. Voltei a jogar o Hogwarts Legacy. Não estou comprando nada, comprei só o pacote e tal, R$ 20 e tal. Eu também não ando comprando mais nada, ando fugindo de compras de coisa. Deu um tempo de jogar, comecei a assistir novamente no novo tempo, fazer outras coisas. Depois eu voltei a jogar, aí eu voltei a jogar, vou jogar Fórmula 1, você entendeu? Onde eu não tô comprando nada, tô só jogando, jogando, jogando. Lá tem coisa pra comprar também. Mas eu, por enquanto, não comprei nada, nem quero. Entendeu? Já joguei 2 campeonatos, eu fui bicampeão do mundo de Fórmula 1, da Fórmula 1. Tô em busca do tri, né? E é o que eu tô jogando, mas eu tô vendo que eu tô me pegando demais nesse jogo. Eu preciso dar um tempo. E uma decisão que eu tomei, eu vou tirar do videogame o jogo do GTA. Eu não quero mais jogar aquilo. Por quê? Né? Tem até uma missão que eu posso fazer lá que não é uma missão de bandido. Eu posso prender alguns bandidos lá no meu centro de detenção. Só que o jogo vai me obrigar a jogar outras missões. Eu não quero, então eu não vou mais jogar. Eu vou tirar do videogame e vou baixar o jogo Lenoir. O Lenoir é um jogo muito parecido com o GTA. Só que lá, ao invés de você ser o bandido, você é o policial. Entendeu? Mas tem que tomar cuidado. Mesmo o Lenoir podemos viciar também. Então, você vê, de tanto jogar o videogame, parece um jogo inofensivo. Mas ele começou a quebrar o meu elo com Deus. E me levou para o pecado. Eu comecei a enfraquecer. Né? Que nem, por exemplo, você vai falar, o Hogwarts Legacy é um jogo de feitiçaria, não pode jogar. O que tem de errado no Hogwarts Legacy? Entendeu? Nós temos que aprender a entender uma coisa. O que Deus fala na Bíblia, feitiçaria que ele está falando, é aquelas mulheres que praticavam feitiçaria, que enfeitiçavam os homens a homens a fazer coisas, amaldiçoava, né? O que não tem nada a ver com o mundo de Harry Potter, por exemplo, e o mundo de Hogwarts Legacy, que é um jogo do videogame que, aliás, vamos lançar o Hogwarts Legacy 2 agora. Não tem nada a ver. É um jogo, o Hogwarts Legacy, por exemplo, é um jogo de aventura, onde você vai viver aventuras no jogo, vai passar como é que fala, vai ser um aluno da escola de feitiçaria e bruxaria de Hogwarts, né, como já diz o nome, Hogwarts Legacy, e você vai evoluindo no jogo, vai ajudando pessoas, entendeu? Ajudando pessoas, você vai acabando com os vilões, né, inimigos, você é o mocinho, então não tem nada a ver com você falar, não vou jogar porque jogo de feitiçaria. Não tem nada a ver, gente.
Não é esse tipo de feitiçaria que Deus está criticando. Ele está criticando a pessoa que faz macumba, que faz o candomblé, a umbanda, você entendeu? Aquelas pessoas que ficam fazendo aqueles rituais, que põem o frango lá preto lá e jogam no meio da rua com farofa, com um monte de coisa. É isso que Deus critica. Usar contatos com coisas malignas, magia negra, é isso que Deus está criticando na Bíblia. Invocar espíritos de mortos, essas coisas que Deus critica na Bíblia. Receber pombagiras, demônios, é isso que Deus está criticando. Porque isso aí é mexer com demônios, com poder de trevas. Agora, não você jogar um Hogwarts Legacy, por exemplo, assistir um filme do Harry Potter. Eu não vejo isso como sendo uma coisa errada. Você entende? Eu não vejo por quê? Porque é uma coisa inofensiva. Mas é claro, eu não posso achar que porque pode que eu posso então criar uma varinha, mas não é perfeito. Não é isso. Né? Então eu jogaria de novo no Hogwarts Legacy. Mas eu tenho que jogar no meu tempo. Você entendeu? Que nem eu já tô de novo, eu preciso puxar o freio. Que nem esses dias eu ando assistindo todos os programas ao mesmo tempo. Só que eu tô jogando e assistindo ao mesmo tempo. Então, você acha que eu tô prestando atenção no que está sendo falado? Então não adianta. Você entende? Eu não estou fazendo direito o estudo da escola sabatina. Então eu preciso me concentrar mais na minha vida espiritual. E eu não posso deixar o videogame me dominar. Eu posso jogar para me distrair. Mas é um pouquinho. Não? Eu não posso jogar só aquilo ali e esquecer da minha vida. Isso está errado. Você entende? E por conta de eu me enfiar no mundo game ali, eu gastei essa grana preta a troco de nada. A minha sorte é que eu tinha como pagar. Né? Você entende? Então tudo que a gente faz, assiste, mexe com o ego da gente. Eu não assisto mais novela há muito tempo. Eu não assisto esse programa policial. Hoje em dia, o que eu assisto na televisão? Chaves, Chapolin, programa Silvio Santos, o Roda Roda, programa do Portiolli, a novela infantil do SBT, Caverna Encantada, e as novelas bíblicas da Record. E de vez em nunca um jogo de futebol. Mais nada. Eu não assisto mais televisão. E o que eu assisto mesmo mais todo dia é a TV Novo Tempo. O pessoal fala de Deus. Compreende, queridos irmãos? E se a gente começar a se deixar levar, esse vínculo com Deus vai se quebrar. E nós vamos cair em pecado, porque nós não podemos vencer pecado sozinhos. Satanás sabe disso. E ele se aproveita de cada coisa que ele percebe que ele pode utilizar para quebrar esse elo nosso com Deus, essa ligação com Deus, ele vai quebrar. Porque ao quebrar, ele sabe que nós não vamos resistir a cair em pecado. Né? Então, queridos irmãos, e eu caio em pecado na hora. Por quê? Porque o meu elo com Deus vai sendo quebrado. É por isso que eu preciso me aproximar novamente de Deus. E é exatamente o que eu vou fazer. Eu tenho que ter horário para tudo. Eu não posso querer simplesmente achar que a vida é só aquilo. Eu preciso ter o tempo para Deus na minha vida. Eu tenho que assistir coisas que vão agregar. E ele fala, tem que ver jornal. Ver jornal para quê? É só tragédia o tempo inteiro. É isso, é aquilo, outro. Eu não gosto de jornal, nunca gostei, não vou assistir jornal. O único jornal que eu assisto é a revista Novo Tempo. Porque é um jornal só de boas notícias. Entendeu? Então, é o que nós temos que assistir. Então, as pessoas que ficam bitoladas na televisão. A minha mãe tinha parado, agora ela voltou de novo, ela tá bitolada em novela. Assistir novela sem parar, entendeu? Se eu acreditasse em espírito, eu falava que ela recebeu o espírito da ex-mulher do meu pai, que faleceu há 2, 3 anos, porque a ex-mulher do meu pai era vidrada em novela, ela assistia novela dia e noite. Ela ficava assistindo, sem parar. Né? Ela assistia novela desde da primeira que passava, vai pela de novo, até as 3 últimas, na Globo o dia inteiro, cara, ela não tocava em canal. Né? Então, é, e agora minha mãe tá igual. Ela não tira da Globo de jeito nenhum, ela viciou ali de uma tal maneira que ela viciou, entendeu? Entendeu?
Então ela viciou nisso. Compreende, queridos irmãos? Ela viciou. Entendeu? Então, é uma coisa que vai mexendo com o seu elo. Entendeu? Eu tentei várias vezes colocar um novo tempo, mas não, ela não quer, ela rejeita. Entende? Por quê? Porque ela está bitolada numa outra realidade, que ela precisa mudar. Eu não quero mais assistir coisas mundanas, eu quero assistir as coisas de Deus. Eu não quero mais isso para mim. Entendeu? Eu quero, quanto mais me distanciar do mundo, melhor. Esse mundo está cada vez mais pervertido. Isso não demonstra que Jesus está voltando. Está cada vez mais próximo dessa volta. Do fim desse mundo. Entende, queridos irmãos? Então, nós não podemos assistir coisas que vai nos perverter, que vai mexer com a nossa mente. Você vê que até um jogo de videogame está sendo usado para mexer com a mente. E eu gastei essa fortuna. Por quê? Porque eu queria status no jogo. Então eu me tornei um ricaço no jogo e eu mantenho pobre, porque eu não tinha mais dinheiro nenhum. Eu acabei com todo o dinheiro que eu pus no jogo. Foram acho que 40 milhões de dólares. Eu acabei com tudo, mas eu posso vender tudo que eu comprei no jogo e ter esse dinheiro no jogo de volta. Só que eu não posso ter o dinheiro na minha mão, entendeu? Não tem como eu trocar aquele dinheiro do jogo por dinheiro real normalmente. Se eu pudesse trocar, eu trocaria. Pode ter certeza. Entendeu? Então eu joguei o dinheiro fora, porque eu não vou mais jogar aquele jogo, eu não tô nem entrando mais naquele jogo. E eu joguei 4 mil reais no lixo, literalmente. Se eu tivesse pego o dinheiro, eu jogava lá no lixo. Estúpido que eu fui. Mas isso foi bom pra aprender. Eu preciso evoluir. Eu não vou mais jogar aquele jogo horrível. Não quero mais. Eu quero poder jogar jogo pra me distrair. Eu quero jogar jogo que eu esteja sendo mexido com a minha mente. Eu não posso quebrar o meu elo com Deus. Porque a única maneira que eu tenho de superar o pecado é ter Deus comigo. Para mim ter Deus comigo, eu tenho que ter Jesus comigo. Porque Jesus é o nosso elo até Deus. Né? Antigamente era o sumo sacerdote. Mas hoje em dia, quem é o sumo sacerdote é Jesus Cristo. Né? Entendeu? Então, queridos irmãos, é isso. Né? É, em cada ação. Né? Eu estava vendo aqui uma mensagem que uma irmã da igreja que postou hoje. E eu comparei com a com a, com a Igreja da Testemunha de Jeová, né? A Testemunha de Jeová, ela fala que não pode doar sangue, né? Tanto que quando a pessoa da Testemunha de Jeová é internada, as outras vão junto e fica lá para não deixar a pessoa receber sangue. A minha mãe, se não tivesse recebido sangue, talvez ela não estivesse viva aqui. Né? E hoje a irmã da igreja está convidando pessoas a doarem sangue para uma mulher que tá precisando de sangue. Né? Então, queridos irmãos, eu vou falar para vocês, olha a diferença. Você acha que Deus ele vai achar ruim de uma pessoa salvar a vida de outra? Eu não vejo problema nisso, entendeu? Deus critica que nós não comemos sangue de outros animais. Nós não comemos, a gente mata um animal para comer, mas não ingerimos o sangue. Agora, eu pegar o sangue de uma pessoa e passar para outra, uma transfusão para salvar a vida daquela pessoa errada, desculpa, eu não vejo isso. A Bíblia não fala isso, entendeu? Então, é como eu falo, é a interpretação. Tem gente que interpretou que a Bíblia não poder, está escrito na Bíblia, que a pessoa não pode receber sangue. Então imagina, minha tia está de Jeová. Se ela um dia, tá com, vai fazer 93 anos agora, daqui a 7 dias. Se ela pegar e, e, e como é que fala, precisar de sangue, eu não vou pensar duas vezes e falar, pode fazer transfusão. Aí ela fala, mas ela não pode. Pode sim. Eu não sou dessa religião e não vou deixar minha tia morrer quando receber sangue. Não vou mesmo. Aí você vai falar, você não está respeitando a fé da sua tia. Eu estou respeitando. Só que eu não vou deixar perder a minha tia por causa de um erro, tá? Se fosse uma coisa de Deus realmente, eu seria o primeiro a defender que ela não tomasse sangue. Só que não é, a Bíblia não fala isso. Aonde está escrito que não pode fazer transfusão de sangue na Bíblia? Me mostra. Está falando que a gente não pode comer.
a carne com o sangue, tem que jogar o sangue no chão. Comer, mas em nenhum momento fala que nós não podemos fazer uma transfusão de sangue. E eu acredito na senhora Ellen White como profetisa de Deus. Então, se Deus quisesse que falasse a respeito, que não quisesse que as pessoas recebessem sangue, ele, através dela, teria alertado, ó, não deixa ninguém receber sangue, porque transfusão de sangue também é ilegal. Mas Deus nunca falou isso, ele teve essa possibilidade, mas ele nunca falou isso para ela. Então, Deus não é contra a transfusão de sangue para salvar uma vida, a vida do ser humano em primeiro lugar. Entendeu? Se a mãe não tivesse recebido sangue, ela não estava viva. E ela já recebeu sangue mais de uma vez. Entende, gente? Tem pessoas que não quer dizer que não pode doar órgão também? Não, porque o órgão vai ter contato com o sangue da pessoa. Entendeu? Porque, por exemplo, você vai doar o coração vai ter sangue dentro dele lá da outra pessoa. Entendeu? Você acha que eles vão sacudir o coração lá para arrancar da pessoa para sair o sangue? Claro que não. Entendeu? Então, não pode doar um órgão também? Então quer dizer que a pessoa que está com, com o fígado comprometido não pode receber outro, deixar morrer? A pessoa que teve o rins parou, tem que deixar a pessoa morrer, não pode doar um rim? A pessoa continuar viva? Gente, se Deus realmente quisesse isso, eu preferia ser ateu. Porque onde já se viu deixar um ser humano morrer para não poder doar uma coisa que não faz mal nenhum pra gente? Que mal que faz eu doar um pouquinho do meu sangue? O sangue ele vai se recuperar, entendeu? Um pouco de sangue. Que mal tem eu doar um órgão? Eu tenho dois rins bons, eu posso doar um pra minha mãe, por exemplo, se ela tivesse com um rim ruim, eu doaria um, ficaria com um bom e ela com um bom, acabou. Graças a Deus ela não precisa de rim e eu tenho os meus dois aqui. Mas se precisasse, qual o problema? Eu não vejo nada disso. Então, tem pessoas que se preocupam demais com besteiras como essa e esquecem de se preocupar com o elo com Deus. Não aceitam Jesus como Deus e como Messias. Não compreendem a divindade de Cristo. As mesmas testemunhas de Jeová. Respeitam os irmãos testemunhas de Jeová. Mas eles estão equivocados no que eles estão pensando. Pois a Bíblia é muito clara sobre a divindade de Cristo na Bíblia inteira. Né? É que eu não tenho contato assim com a minha tia, eu não consigo conversar porque ela é muito carrancuda, ignorante, sabe? Eu não vou conseguir conversar com ela. Eu queria conversar com o testemunho de Jeová para rebater com ela certas coisas. Por exemplo, queria que a testemunha de Jeová me explicasse como que ela compreende que Deus visitou Abraão, que Jacó lutou com Deus. Se o ser humano não podia, depois fala que o ser humano não pode ver a Deus, senão morre. A face de Deus. Como que ele lutou com Deus ali? Tanto Jacó e o Abraão falou que Deus estava lá. Vocês podem me dizer? Eu gostaria que eles pudessem me explicar isso. Quero ver como que eles vão explicar isso. Porque eu tenho explicação para isso. A explicação é que tanto Abraão quanto Jacó, eles viram Deus Filho. Eles viram Jesus ali. Quem foi juntamente com os anjos Miguel, aliás, os anjos Rafael e Gabriel, sendo o terceiro anjo Miguel, era Jesus Cristo, que é o anjo Miguel. Quem foi lá, quem brigou com Jacó, foi Jesus Cristo. E não o Deus Pai. Simples. Foi o Deus Filho. Quando eu vou em João e está escrito lá que no início Jesus era a palavra, né? Ou seja, o verbo era a palavra, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne. Está falando que o verbo era Deus, ele estava com Deus. Porque ele é Deus e está com Deus. Gente, está muito claro, isso está escrito na Bíblia de Jeová também. Como é que eles explicam isso? Como é que eles não enxergam? Não dá para compreender. E por que essas pessoas não enxergam? Porque elas estão cegas naquele mundo, elas estão se fechando numa crença. Elas estão adorando
a igreja e não a Deus. Entendeu? Essas pessoas que se cegam na doutrina de maneira da igreja, elas estão adorando a igreja, o líder da igreja, e não a Deus. Né? Então, essa igreja, por exemplo, a Testemunho de Jeová, muitos ali são honestos, mas muitos ali eles estão adorando, são testemunhas da igreja de Testemunho de Jeová, e não de Deus. Tem, por exemplo, tem pessoas, não só de Jeová, em todas as igrejas que são bitoladas. Tem, por exemplo, uma prima minha, ela queimou tudo que ela tinha em casa, fotografia de pessoas queridas dela, que já tinham morrido, o pai dela, a mãe dela. A mãe ainda era viva na época, do pai, porque a pastora da igreja dela falou, eu não pode ter fotos de ninguém que já morreu em casa. Ela falou, queimou tudo. Ou seja, ela não tem uma foto para lembrar do pai dela. E provavelmente agora deve ter queimado a mãe também. A mãe dela já morreu já faz uns 15, uns 17, 18 anos. Né? Entendeu? Já faz 17, 18 anos que ela morreu. Então deve ter queimado também. Enquanto eu tenho fotografia aqui do meu bisavô, da minha avó, da minha outra avó, do meu outro avô. Eu tenho fotografia da minha tataravó, eu tenho filmagens, tudo que um monte de gente que já morreu, todas as filmagens. Agora eu vou destruir tudo, pelo contrário, acabei de passar um monte para DVD. Eu vou destruir porque pessoas já morreram? Não pode ter? Isso é absurdo. Isso é lamentável uma pessoa falar isso na igreja. Esse cara vai ser preso, ele vai queimar muito tempo na hora de fogo pro enxofre quem falou isso. Não pode, gente. De não ver televisão é uma coisa, até concordo. Agora, de queimar a fotografia, não. Você não pode adorar, que nem tem a fotografia lá. Não estou falando, vó, me proteja de onde você estiver me vendo daí, me proteja. Não, aí tá errado. Não, ela tá ali para me olhar para ela e ver como é que era a cara dela, porque eu não conhecia minhas avós. Então, olha ali e vejo como é que era um pouco minhas avós. Né? Olha para o meu avô paterno para lembrar um pouco dele, como ele era, meus tios, você entendeu? Aí eu vou lá, assisto meu vídeo de aniversário de um aninho, eu vejo como é que eu era com 1 ano de idade. Né? Vejo como é que foi a festa que eu não lembro, né? Claro. Entendeu? Vejo outras coisas que foram feitas, filmagens, fotos. Imagina, tenho fotos de meus avós, tios que já morreram. Vou queimar? Não vou queimar coisa nenhuma, gente. Eu tenho um monte de foto da minha cachorra no celular. Você acha que eu vou apagar fotos, vídeo da minha cachorra? Ela se foi, tá enterrada aqui atrás de mim, inclusive. Você acha que eu vou pegar e vou queimar tudo porque ela morreu? Mas nunca que eu vou fazer isso. São as lembranças que eu tenho daquela cachorra amada que não volta mais. Mas claro que não. Jamais eu vou destruir essas fotos. Jamais. Entendeu? Jamais. Eu amo a minha cadela. Continuo amando mesmo depois que ela foi embora. Então eu não vou queimar as fotografias. De jeito nenhum. Você entendeu? Não vou. Por quê? Porque eu não vejo problema nisso. Eu não vou deixar nenhum pastor, mesmo que você na minha igreja fala, tem que queimar. Eu falo, eu não vou queimar. Eu não vou queimar, eu não estou adorando elas, eu não vou queimar. Você entendeu? Por quê? Porque eu não sigo o que o pastor da minha igreja fala. Eu não sigo o que a minha igreja fala, eu sigo o que eu vejo na Bíblia. O que eu estou de acordo com a Bíblia. Meu Deus é lá do céu, não é a minha igreja. Essa é a diferença que nós temos que ter. O nosso Deus tem que ser do céu, não a igreja. Tá certo, queridos irmãos? Então, vamos aproveitar e vamos louvar a Deus. Não podemos quebrar este elo com Deus. É a única maneira que a gente tem de não pecar. Porque sem a ligação com Deus, nós vamos pecar. Deus é o único que pode fazer com que nós não pecamos. Nós sozinhos não podemos, nós somos fracos. Somos mortais, fracos, impossibilitados de superar, de vencer a tentação do pecado. Mas com a ligação com Deus, nós podemos vencer. Mas só vamos poder vencer se nós realmente tivermos essa ligação com Deus. E como é que a gente deixa essa ligação mais forte, ficando cada vez mais próximo de Deus? Estudando a sua palavra, tendo contato com coisas que são de Deus
e não tendo contato com coisas que vão nos enfraquecer, que vão nos impor medo, tá certo? Então é isso, tá bom, queridos irmãos? Então é isso. Vamos para uma oração de encerramento? Querido Deus amado, que o Senhor esteja conosco neste momento. Agradeço por mais essa meditação. Que não deixeis que nós caímos na tentação, Senhor. Não deixe que nós deixemos a nossa ligação contigo enfraquecer. Que nós tenhamos sempre juntos e que possamos cada vez deixar essa ligação mais forte para podermos vencer o mal, vencermos os pecados e as tentações. Sem a sua ajuda, sabemos que nós somos fracos e imundos, que não podemos nada. Só podemos com a sua ajuda, temos que estar ligados a ti para conseguir superar o mal. Esteja sempre conosco, Senhor. Abra nossa mente e faça que te absorva tudo o que foi ensinado hoje aqui nessa meditação. Nós possamos poder absorver, refletir e pôr em prática a nossa vida, e aprender e pôr em prática, Senhor. Tudo na nossa vida. Eu e as pessoas que estão me ouvindo. Abençoa todos que estão inscritos no meu canal, que estejam me ouvindo ou não. E que todas as pessoas que estão inscritas no meu canal, estejam me ouvindo ou não, que estão trabalhando nesse momento, possam voltar para casa em segurança, Senhor. Abençoe a todos. Em nome de São Jesus, agradeço, Senhor, pela cura da minha gança, que está melhor, graças a Deus. Obrigado por ouvir a minha oração mais uma vez, Senhor. Que assim seja. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos vocês. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós sempre. Tá bom? Que assim seja. Amém. Falou, queridos irmãos. Até mais.